Nós já estamos ao vivo. Dalva, eu falo para todo mundo, toda a gente engana todo mundo. Eu vou fazer de conta que a gente não tinha se visto ainda, então boa noite. Ah, boa noite, Alexandre. Boa noite a A gente sempre todos. tenta enganar todo mundo com essa conversa, mas, de novo, a gente já se conversou hoje durante o dia, desde quando você veio fazer a palestra aqui, que a gente combinou de fazer hoje junto. Nós queremos agradecer muito. Tem um projeto, a gente conversou bastante aquele dia. Foi um projeto tão despretensioso e que muita gente gostou de participar e de assistir. Que fala das parábolas, que é uma coisa que todo mundo, a gente tem ouvido muitos comentários, não, de que quando eu lia isso na Bíblia, para mim era complicado, eu não conseguia entender, eu não conseguia, não fazia muito sentido, eu acabava deixando de lado. E aí, claro, né, com a visão da doutrina facilita muito. E eu sempre Sim, falo que nesses 30 minutos, a gente não tem a pretensão de aprofundar em cada uma das parábolas, porque o tempo é muito pequeno. A ideia é a gente passar uma ideia geral para que as pessoas se interessem em estudar, em conhecer a fundo cada uma das parábolas, que dá uma palestra ou um seminário cada uma. Né? sim, com certeza. Não, mas é uma oportunidade para mim preciosa de poder estar participando, falando um pouco sobre hoje a parábola do filho pródigo. E é uma alegria estar com vocês, poder contribuir um pouco com esse trabalho. Como você mesmo disse, é impossível esgotarmos tudo que poderíamos falar. Até eu comento com o Luiz Henrique, para mim é difícil falar meia hora. Porque se deixar, eu fico umas 2 horas falando. Então, é mais difícil falar pouco do que falar bastante, porque nós temos tantas coisas a falar sobre o Espiritismo, né? A luz que o Espiritismo nos traz sobre todos os temas. Então, é difícil falar pouco, realmente. Mas nessa meia hora, eu vou buscar trazer o máximo, né, de contribuição para a compreensão dessa parábola de hoje. E parabenizo vocês pela atividade que estão realizando, com certeza está alcançando muitos corações, esclarecendo muitas mentes, né, muitos espíritos que estão nessa jornada aqui de aprendizagem junto de nós, né? Todos nós aprendendo, todos nós buscando aprender um pouquinho para colocar em prática. Esse é Esse é o o mais nosso, difícil. Né? esse é o mais difícil. Porque às vezes a gente entende, mas não faz, né? Então, O é pior é um isso, né? Que a desafio. gente já sabe, né? Isso que é o mais triste. Né? Fique à vontade, é seu, aproveite. O pessoal tem dito que tem aproveitado muito as parábolas e tudo mais. Aquilo que eu te falei, não se preocupe com os comentários, porque não dá tempo, o pessoal já entendeu, eles estão acostumados a participar no estudo, e na parábola a gente fala que é curtinho, não dá, mas a gente sempre pede para comentarem, porque os comentários são muito ricos, né? A gente acaba aproveitando muito os comentários que eles fazem, e depois aí você tenta, depois você entra, responde, a gente tenta responder um por um depois. Então, aproveite mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho de ter topado fazer com a gente mais essa invenção. E no finalzinho a gente se fala de novo. Até já. Ok. Até já, Alexandre. Muito obrigada. E é um prazer estar com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui na página do Centro Espírita Amigos do Bem de Pederneiras. Estamos sempre buscando trabalhar, esclarecer, levar a doutrina espírita para todos que têm interesse em conhecê-la. Faço parte do Centro Espírita Discípulos de Jesus aqui de Galha, nós também fazemos atividades com palestras virtuais, também estudos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Fazemos também parte da USA Intermunicipal de Garça, estamos tendo que nos ajustar com essa novidade de tentarmos levar a doutrina espírita por meio virtual, devido à impossibilidade de estarmos com centros espíritas sem poder fazer as reuniões públicas. Mas vamos lá, porque o nosso tempo é curto, 30 minutos, e então vamos tratar sobre o tema de hoje, né, a parábola do filho pródigo. Essa é uma parábola que, se não for lida, feita uma reflexão, muitas vezes nós podemos não compreender muito bem o sentido, porque Jesus sempre nos trouxe muitas lições, né, por parábolas, como uma forma de ajustar aquelas pessoas daquela época aos os seus conhecimentos, conhecimento que tinham naquele período. E também a parábola era uma forma de que aqueles que tinham condições de compreender
compreendiam. Aqueles que não tinham ficavam realmente sem entender nada, né? Então, hoje, nessa parábola que trata do filho pródigo, eu vou ler a parábola inicialmente, depois nós vamos fazer os comentários sobre ela. Então, vamos lá. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos, ou seja, cuidar de porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Vejam que esse filho estava passando por tanta fome que ele queria comer até mesmo o alimento dos porcos. Mas ninguém lhe dava nem mesmo isso. Aí ele continua o texto. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazê-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio de teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Então vejam que quando a gente lê essa lição, muitas vezes nós podemos perder a sua essência. Mas quem é esse pai? Qual é a
figura que Jesus quis dizer desse pai? Pensem que naquela época, na época de Jesus, os judeus tinham a ideia de um pai rigoroso, né? Um pai que era rude, ele não perdoava simplesmente seus filhos. Havia todo um medo, né? Quanto ao pai, quanto a Deus. E ali Jesus veio trazer a ideia de um Deus, que esse pai seria Deus, de um Deus de amor, de misericórdia, de um Deus que compreende os seus filhos, compreende que ainda que eles cometam erros, que nós cometamos erros, ele estará sempre à disposição para chegarmos até ele e para nos perdoar, perdoar as nossas imperfeições. Por que isso? O que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento quanto a isso? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é amor. E Jesus veio trazer essa ideia de Deus, amor, misericórdia. E a doutrina espírita vem nos explicar também que nós somos o quê? Todos espíritos, criados simples e ignorantes por Deus, mas com destino à felicidade, à condição de espíritos puros. Mas Deus nos deu todas as condições de desenvolvermos em nós, apesar de simples e ignorantes, todas as capacidades possíveis a serem desenvolvidas, nos deu aptidões para desenvolver todas as capacidades. Então, Deus sabe exatamente o que cada um de nós traz dentro de si, todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, mas Deus também conhece, sabe, quando nós nos esforçamos para melhorar. Ainda que nós cometamos erros absurdos, ainda que sejamos ingratos, Deus nos dará oportunidades de recomeçar. E aqui, nesse texto, é exatamente isso, o filho ingrato, que pediu a sua herança, ou seja, quantas coisas nós não recebemos diariamente de Deus, quantos benefícios nós não temos de Deus diariamente, mas nós muitas vezes deixamos de lado os ensinamentos que nossos pais nos dão, o amor que nos é concedido diariamente, o convívio com amigos, com familiares, o auxílio dos benfeitores espirituais. Mas quantas das vezes nós não recusamos tudo isso, jogamos fora para vivermos os nossos interesses pessoais, mesquinhos, materialistas, e seguimos de acordo com o nosso livre-arbítrio, porque Deus também nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolhermos de como agirmos. Então, nós temos a liberdade, é o que conta nessa parábola. Quando o filho pediu a sua parte da herança, o pai simplesmente entregou e deixou que ele seguisse o seu caminho. O pai não sabia que ele iria sofrer, que ele iria acabar com a sua herança, ia passar por dificuldades? Claro que sabia. Mas o que o pai fez? Permitiu que ele seguisse o seu próprio caminho. E é assim que Deus faz conosco. Deus nos dá a liberdade de escolhermos o caminho que iremos trilhar. A liberdade de escolhermos se iremos trilhar o caminho de tranquilidade, com responsabilidade, ou o caminho de irresponsabilidade, mas que nos trará dores, sofrimentos, dificuldades. O fato é que nós somos livres para agir como quisermos, nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Aqui na parábola, o filho esbanjou tudo que tinha. Chegou a um ponto que ele ficou tão no fundo do poço que ele chegou a sentir vontade de se alimentar dos alimentos dos porcos. Isso significa que muitas das vezes nós podemos cometer erros absurdos e chegarmos também no fundo do poço. E chegarmos numa condição que podemos olhar para trás e falar, nossa, quantos erros, por quê? Por que que eu não aceitei? Por que que eu não aceitei ajuda? Por que que eu não ouvi as pessoas que estavam ao meu lado? Por que eu não dei atenção a tudo que me é passado? Porque eu neguei a ideia de Deus, porque eu neguei a espiritualidade, a ideia que nós muitas vezes já temos. Mas nós ainda continuamos, na maioria das vezes, presos aos nossos interesses materiais aqui,
e nos esquecemos de todos os benefícios que recebemos diariamente, de todo o amor que nos é fornecido pelas pessoas que estão ao nosso lado, e muitas vezes somos ingratos. O fato é que Deus permite que caminhemos, que cometamos erros, mas Deus também nos ampara. Quando? Como aconteceu com esse filho, que é o mais jovem, que pediu a sua herança. No momento em que ele reconheceu o erro que ele cometeu, no momento em que ele reconheceu todos os equívocos, mas ele reconheceu também que quando ele estava junto ao pai, ele estava muito melhor. E que ainda que o pai não lhe desse a mesma condição que ele tinha antes de filho, o aceitasse apenas como empregado, ele preferiu ir contra, né, superar o seu próprio orgulho e voltar para a casa do pai. E assim nós também somos chamados diariamente por Deus, para quando cometermos erros, para quando estivermos equivocados, quando identificarmos os nossos erros, vamos reconhecê-lo, vamos pedir ajuda, vamos buscar, né, em Deus todo o fortalecimento e vamos fazer a nossa parte. Porque ele não ficou lá no lugar onde ele estava, nessa parábola, sentado, chorando, se lamentando. Ele teve uma atitude, uma ação. Ele retornou para a casa do Pai. E assim também devemos fazer no nosso dia a dia. Quando nós erramos, cometemos os erros, em qualquer tipo de erro. Aqui Jesus coloca o filho pródigo como um exemplo de alguém que cometeu muitos erros. Então, independente do tipo de erro, o importante é quando identificarmos o que fizemos, vamos reconhecer e agir para tentar corrigir, pedir a Deus o perdão, pedir o perdão àqueles a quem nós ferimos e retornar para a casa do Pai. Retornar para a casa do Pai no sentido de começar a se colocar como filhos de Deus, se colocar na atitude de tentar colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos colocou, de amor, de tolerância, de perdão, de humildade, de simplicidade. Então, vejam que Deus é amor, Deus é misericórdia infinita. Quantas vezes não atendemos irmãos que cometeram erros e se acham que não são dignos de perdão divino? Acham que merecem permanecer sofrendo pela eternidade. Acham que, inclusive irmãos desencarnados, irmãos nossos que já passaram para o mundo espiritual, que às vezes ficaram por muito tempo perseguindo, ferindo, outros irmãos nossos que cometeram suicídio, ou irmãos nossos que podem ter tirado a vida de alguém, homicídio, mas todos são dignos de serem perdoados por Deus. Todos são filhos de Deus. Ninguém é superior a ninguém, estamos todos no mesmo processo de desenvolvimento para nos tornarmos espíritos perfeitos. Mas aí nós vemos também, além daquele filho que saiu e cometeu os seus erros, reconheceu que errou e voltou para a casa do pai pedindo perdão e foi perdoado, e aí inclusive foi feita uma festa pela alegria de recebê-lo de volta. Também nós vemos nessa parábola a figura do outro filho, o filho mais velho que permaneceu com o pai, que não deixou a casa, né? Ficou ali cumprindo com o seu dever. Entretanto, quando ele vê o seu irmão retornando para a casa do pai e o pai o acolhendo, fazendo festa a ele, o que ele sentiu? Ele, ao invés de ele se alegrar com a felicidade do pai e também se sentir feliz por ter um irmão seu retornando para a sua casa, um irmão que estava perdido e retornou para o lar paterno, ele se sentiu com ciúmes, ele ficou com ciúmes, com inveja. Isso mostra o egoísmo que ainda está dentro de nós. Será que nós também não agimos muitas vezes assim, nos colocando como superiores ou mais dignos de ter direitos perante Deus do que outros?
Será que nós também não nos posicionamos muitas vezes dessa forma, como esse filho? Vejam que ele ficou todo o tempo com seu pai, cumprindo com seu dever filial. Entretanto, ele ainda não desenvolveu dentro de si algo que é muito precioso para todos nós, que é a compaixão, que é a piedade, que é o amor pelo próprio irmão. Quando ele viu o irmão voltando, ele não pensou na alegria do irmão, na necessidade, nas dificuldades que o irmão também passou. Ele pensou apenas nele próprio, porque ele não utilizou do que era da sua herança para proveito próprio. E ele continuou servindo o pai. Ele só pensou em si mesmo. Eu não tive festa, por que ele está tendo? Quantas vezes nós não nos colocamos da mesma forma na nossa vida? Quantas vezes nós, ao invés de ficarmos felizes com a felicidade do outro, não ficamos tristes, com raiva às vezes? Isso mostra o quanto ainda somos egoístas, o quanto ainda somos imperfeitos. E nós temos que tomar um cuidado ainda maior, nós que fazemos parte da doutrina espírita, ou mesmo o católico, o evangélico, ou de qualquer denominação religiosa. Nós temos que tomar muito cuidado, porque pelo fato, talvez, de estarmos estudando, frequentando uma instituição religiosa ou a casa espírita, às vezes nós nos colocamos como esse filho mais velho. Às vezes nós nos colocamos que, porque nós estamos ali, temos mais direito perante Deus. Será que temos mais direito perante Deus? Na verdade, o que nos traz de benefício em frequentarmos ou participarmos da casa espírita, de uma instituição religiosa, é o esclarecimento que nos traz. É o esclarecimento que nos traz do quanto nós devemos modificar a nossa essência, de nos transformarmos em espíritos melhores, espíritos mais amorosos, mais compreensivos, mais piedosos, mais misericordiosos. Entretanto, de nada adianta se nós ficarmos durante toda a semana, todos os dias na casa espírita, ou lendo muitos livros, fazendo até mesmo ações sociais, né? De nada vai adiantar se nós não colocarmos essas lições no nosso coração, agirmos realmente com amor. E não aprendermos a olhar para o outro como igual. Enquanto nós olharmos para o outro como se fosse inferior a nós, isso demonstra o quanto somos orgulhosos, egoístas. Volto a dizer, para Deus não há distinção. Para Deus somos todos filhos, todos seus filhos, buscando a mesma coisa, que é o aprendizado, é o crescimento, é o aprimoramento, a felicidade. E Deus se felicita por cada conquista de cada um de nós. Cada vez que nós erramos ou reconhecemos nossos erros, seremos certamente acolhidos por Ele. E também quando nós nos esforçamos, através do conhecimento, através das nossas ações, através das nossas atitudes diárias, nos esforçamos para nos tornarmos espíritos melhores, Ele também se felicita. Agora, nós não podemos achar que porque nós estamos numa denominação religiosa, numa casa espírita, somos melhores ou mais queridos por Deus. Deus não ama a mim mais do que ama a cada um de vocês, ou ama a cada um dos nossos irmãos que estão hoje, às vezes, cometendo muitos crimes. Deus ama a todos da mesma forma. E Deus compreende exatamente o nível de cada um, o que cada um ainda vai ter que passar. Deus é tão perfeito que Ele deixou suas leis perfeitas regendo as nossas vidas. E enquanto nós estivermos agindo de forma contrária a essas leis, naturalmente sofreremos as consequências de sofrimento, de dificuldade. Por outro lado, quando agirmos de acordo com essas leis,
divinas, certamente seremos felizes, porque as consequências serão benéficas. As leis divinas são perfeitas. Então, não tenhamos essa soberba, nós devemos tomar esse cuidado. Na verdade, essa lição nos traz 2 filhos que refletem, na verdade, as condições nossas enquanto espíritos, é toda a humanidade. Muitos se colocam como reconhecendo os próprios erros. Olha, eu erro mesmo, eu peco, eu estou cometendo os erros, e saem cometendo inúmeros erros na hora que vem as consequências, que vem para todos nós, lei de causa e efeito. Quando essas consequências chegam, normalmente dolorosas, mexem com aquele ser, com todos nós, e nós acabamos voltando para Deus. É uma consequência natural. Por outro lado, mostra também a figura daquele que não reconhece muitas vezes, tem uma aparência de estar no bem, vive uma aparência no bem, mas não transforma ainda a sua essência. Tem uma soberba, ainda continua com seu egoísmo, com sua vaidade, com a inveja, com o ciúme. Também estará causando sofrimento a si próprio. Também estará se afastando ou afastando as pessoas que ele poderia atrair. Só pensa em si mesmo. Enquanto nós nos colocarmos nessa condição de espíritos ainda egoístas, ciumentos, nós também estaremos em erro. Então vejam que nessa parábola nos traz 2 figuras que representam toda a humanidade. Aqueles que erram, que pecam, e que chega um momento, sofrem as consequências e buscam, reconhecem o seu erro, reconhecem e têm atitude de mudança. Então, quando nós temos essa atitude de mudança, certamente nós seremos acolhidos, amparados por Deus, pela espiritualidade. Os nossos anjos guardiões que estão ao nosso lado, nos amam imensamente, estão constantemente nos inspirando para isso. Para que a gente perceba os nossos erros, reconheça e tenha a humildade de aceitar ajuda e de pedir ajuda para recomeçar, reconstruir. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Por outro lado, nós devemos também estar sempre atentos o quanto ainda estamos sendo egoístas. Estamos ficando felizes, nos felicitando quando alguém que estava em erro é acolhido, ou é amparado, auxiliado, ou estamos ficando com inveja, com ciúmes? Vamos analisar o que nós estamos sentindo, vamos analisar o que nós estamos pensando e vamos nos colocar em que condições estamos aqui nessa parábola. O fato é que Deus acolhe a todos, Deus ama a todos nós. E só voltando, né? Quantas vezes nós atendemos irmãos em reuniões mediúnicas mesmo, que não se colocavam, achavam que não mereciam o amparo, o auxílio divino. Mas quando eles percebiam o auxílio, percebiam que eram merecedores do auxílio pelo simples fato de ser filhos de Deus. Quanta alegria ele não sentia e quanta alegria aqueles que estavam há tanto tempo tentando auxiliá-los, ampará-los, não sentiam. É a mesma alegria que aqui esse pai dessa parábola, Deus, sente quando acolhe cada um de nós. Então, por maiores que sejam os nossos erros, saibamos que Deus estará sempre de braços abertos para nos acolher, nos abraçar e nos amar. Façamos a nossa parte. Vamos sempre buscar melhorar, buscar nos aprimorar para sermos felizes e fazer felizes aqueles que estão ao nosso lado. Eu acho que o tempo já está se esgotando. Vejam que poderia comentar muito mais coisas, mas tenho que parar por aqui. Então, foi uma alegria muito grande estar com vocês. Que Deus abençoe, ilumine. Eu sei que pode ter outras interpretações, é muita coisa que poderia ser comentado, mas
Fica aqui minha singela contribuição a vocês. Dalva, não foi singela contribuição, não. Foi mais uma noite extremamente agradável. Depois, aquilo que eu te falei, entra nos comentários, tem muito comentário bacana. Aquilo que eu te falei, o pessoal acostumou não só entrar para dar boa noite ou para participar, a pessoa se habituou a realmente participar das transmissões. Isso tem ficado muito rico, os comentários, né? A gente tem percebido que tem muita gente com conhecimento super bacana e que enriquece demais as palestras, as parábolas, o estudo, enfim. E, de novo, né, o que nós podemos falar é te agradecer, primeiro, por ter topado, né, de participar dessa ideia do encontro com as parábolas de Jesus. Tem muita gente comentando aí, eu até não está dando tempo de responder. Ah, mas vocês vão continuar, a gente escutou isso muito no estudo e tal. A Ana brincou que acho que agora nós vamos fazer de segunda a segunda as transmissões, né? Nós estamos pulando sábado ainda, então sábado ainda nós estamos manter livre. Mas é difícil, o pessoal, o momento ficou delicado por causa da pandemia, a gente sabe disso, né? Mas, independente disso, a gente tem percebido que as pessoas estão procurando muito essa proximidade de participação. Então, sim, a gente tem notado que as pessoas estão querendo participar, elas não estão querendo mais assistir simplesmente a palestra, né? Ficar uma hora sentadinha na frente do computador ouvindo, mesmo porque, eu não sei se você concorda comigo, mas é o que eu sempre digo, no que nós sabemos é tão pouquinho para ter a pretensão de querer passar, né? Então, essa participação deles nos ajuda demais da conta, né? A gente tem falado muito isso. Enriquece, né? Enriquece porque, às vezes, um apontamento que alguém coloca, né? Isso faz com que a gente leve até outras considerações que talvez naquele momento não foi possível falar, né? Refletir. Então, um vai auxiliando. Na verdade, a doutrina espírita, o bom é isso, é a possibilidade de contribuição de todos, né? Vai enriquecendo o estudo, as reflexões. Vai, cada um com uma visão, né? Cada um com uma experiência, que tem acontecido, cada um acaba citando a passagem que o expositor está fazendo com uma experiência própria, né? É diferente da minha, é diferente da sua, é diferente de quem está assistindo. Isso acaba ajudando demais quem está assistindo, né? Por isso que eu falo que os comentários, a gente dá uma importância muito grande por conta disso, porque quem está assistindo interage, mesmo entre quem está assistindo, né? A gente não consegue fazer isso durante quem está expondo, mas depois entra com calma. Tem muito comentário, eu ainda não vi como é que está, mas durante a transmissão eu estava tentando responder, tem muita gente comentando e participando. Pois entra, tem muitos comentários carinhosos, muitos elogios, vale a pena depois você assistir. E eu vou fazer um convite já para todo mundo, gente, porque amanhã, como eu falei que sábado nós não temos nada, nós temos a entrega das marmitas só. No domingo nós temos 2 transmissões super legais. No domingo, às 10 horas, nós vamos ter um bate-papo com o John Riley, falando sobre a trilogia da Garça. Ele já fez 2 livros da biografia do Chico, que eu sou suspeito, porque eu acho os 2 livros mais ricos até agora, em termos de biografia do Chico, e ele vai lançar o 3º, o último, né, da trilogia. E aí nós vamos bater um papo de 1 hora, mais ou menos, ele vai conversar uma meia hora e depois nós vamos abrir para pergunta. Então, fica o convite, 10 horas, nós vamos fazer a transmissão ao vivo. E domingo, como eu sempre falo, tem mais uma coisa super bacana. O pessoal do grupo do Centro Redenção em Araraquara está começando as transmissões, fazendo lives lá, nunca tinham feito e vão fazer. E nós vamos participar, eu, Manu, Paulinho, Guto e o Sim, em 5, para falar de Paulo e tudo posso naquele que me fortalece. Domingo, às 7 horas da noite, nós vamos compartilhar aqui. Então, você já está convidada. E se prepare, porque nós vamos ter outras transmissões que você vai participar. Alexandre. Oi? Pode falar. Estou ouvindo. Não, é que, para mim, eu perdi um pouquinho, acho que deu uma dificuldade na transmissão, eu não consegui entender muito bem, mas depois, normalmente, teve uns cortes no áudio para mim. Não, estou falando que no domingo nós vamos ter o John Riley falando sobre ele fez 2 livros já da biografia do Chico, né, que é o Voo da Garça, e ele vai lançar o 3º, e aí nós vamos bater um papo no domingo, das 10 às 11, das
10 às 10h30 ele vai falar um pouquinho, depois nós vamos abrir para perguntas. Então, quem quiser participar, já fica o convite para você também, porque vale a pena a gente tirar o máximo possível do John, né? Quem conviveu com o Chico, nós temos que tentar sugar o máximo. Ih, acho que a Dalva caiu lá, gente. Bom, de qualquer maneira, a todos que participaram, eu vou dar os avisos finais. Vocês viram aí o que a gente comentou a respeito do domingo. Nós vamos ter o John Riley na transmissão ao vivo aqui do Amigos do Bem, pela página, com ele falando da trilogia da Garça. É uma biografia riquíssima do Chico, com detalhes dele, né? Eu sou suspeito, porque realmente eu sou encantado pelos dois livros. São os dois livros das biografias que eu conheço do Chico, são as que eu mais gosto, são as mais ricas. E ele vai estar falando dessas duas e do lançamento do último livro da trilogia. Então fica o convite, nós vamos divulgar, claro, mas domingo, 10 horas da manhã, aqui pela página. E no domingo à noite, às 19h, nós vamos estar compartilhando a transmissão do Centro Espírita Redenção de Araraquara. Primeira live que eles vão fazer, nós vamos fazer em 5, eu e o 5, demora que vocês já viram participando aqui das parábolas, o Manu, que já fez várias palestras aqui no Amigos do Bem, o Paulinho e o Guto, acho que vocês não conhecem aqui da página, mas são grandes trabalhadores de Araraquara, tá bom? As mensagens que a gente não conseguiu responder durante a transmissão, vocês sabem que depois a gente tenta responder uma a uma, a Dalva provavelmente também vai tentar responder, então nós gostaríamos muito, muito, muito de agradecer, de novo, muita participação, muitos comentários riquíssimos e muito carinhosos. Fica o convite, todo mundo aí, as meninas colocaram, eu coloquei, nós temos lá uma enquete, e a primeira publicação da página, nós deixamos fixada lá, entra lá só para a gente conhecer, para vocês se conhecerem entre vocês, é curtinho, só para falar de onde vocês são, e como que vocês conheceram a página, como é que vocês chegaram aqui até a gente, tá bom? Para a gente ter uma ideia, a gente descobriu muita coisa bacana, tá legal? Gente, a paz de Jesus seja sempre conosco, que tenhamos um final de semana mais tranquilo do que nós temos tido todos esses dias, e realmente pensando e consigamos assimilar e colocar em prática um pouquinho do que a gente vem estudando todos esses dias, um pouquinho do que a doutrina nos mostra com tanta clareza, que a gente tenha serenidade e lucidez para conseguir aplicar um pouquinho, que a gente faça um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez, com certeza nós vamos estar caminhando para a melhora moral, que é o objetivo dessa nossa existência. Tá bom? Gente, boa noite, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela participação, esperamos vocês no domingo, com a transmissão às 10 horas da manhã, com o John Riley. Amanhã nós já vamos começar a divulgar, para outra semana nós temos novidade, tem muita coisa bacana acontecendo, muitos amigos participando, e nós estamos muito felizes com todo esse projeto, tanto que nós vamos... A Dalva lá caiu, mas ela está respondendo ali já para quem está vindo. Ó, vou até colocar aqui para vocês todos lerem, antes de eu encerrar, tá bom? Então a Dalva está agradecendo todos vocês, devem ter caído, tá bom? A Marli está perguntando qual a página. Marli, entra na página do Face, Centro Espírita Amigos do Bem, é a primeira publicação, tá bom? Gente, fiquem com Deus, realmente mais uma noite extremamente iluminada. Dalva, eu acho que está conseguindo ouvir a gente lá. Mais uma vez, muito obrigado. Deve ter caído, ainda bem que caiu só no finalzinho. Logo, logo nós estaremos de volta. Domingo estamos... Ah, a mãe da Priscila que está perguntando, Pri. Então você dá os pulos aí. Agora que eu vi o sobrenome, desculpa, dona Marli, mas depois eu conto umas coisas que a sua filha faz no grupo de WhatsApp e a senhora puxa a orelha dela. Gente, ó, a Tereza está perguntando, domingo, 10 horas, Tereza. 10 horas da manhã, nós começamos a transmissão 5 para as 10. Das 10 às 10h30, o John vai contar um pouquinho dos livros, e depois das 10h30 nós vamos abrir para a participação de vocês. Participação aberta, com perguntas, tá bom? E dona Marli, a senhora falou, valeu, é grata, mas depois a senhora entra no particular e nós contamos o que essa menina anda aprontando nos grupos de WhatsApp. É que o Anderson acho que não está ao vivo hoje, que ele tem o Evangelho no Lar, mas ele também pode contar um pouquinho. Olha lá, a Priscila está falando que é mãe da Eva, nós já sabemos, Pri. Gente, já falei demais, nós vamos assistir e compartilhar
a palestra do Anderson, lá de Pongaí, do Centro Espírita Bezerra, lá da cidade de Pongaí. Quem puder acompanhar, depois vai. Então, Marli, dispensei o senhora, mas eu vou contar do mesmo jeito, tá bom? Gente, boa noite, até sábado na transmissão. Quem quiser ficar, nós vamos compartilhar a palestra do Anderson, o pessoal lá do Tavinho, de Pongaí, que são grandes amigos. Beijo, até domingo.